Português intensivo e progressivo para concursos. É significativo o número de questões relacionadas aos verbos ou a palavras que a eles estão relacionadas. Essas palavras desempenham as funções ora de objeto direto, ora de objeto indireto, ora de agente da passiva, ora de adjunto adverbial, e suas relações com os verbos estão associadas à transitividade ou à intransitividade dos verbos. Tenha sempre em mente que essas palavras se relacionam aos verbos com ou sem o auxílio das preposições. O objeto direto, por exemplo, se liga ao verbo sem a exigência obrigatória da preposição. Observe a oração: os candidatos leram o edital. Observe que o verbo ler não exigiu preposição. Quando falamos em objeto direto preposicionado, por sua vez, observe que a preposição não ocorre por exigência do verbo, mas para estabelecer, por exemplo, uma diferença de sentido. Tal é o que acontece nas orações. Eles beberam a água e eles beberam da água. Já no caso do objeto indireto, a presença da preposição é uma exigência do verbo, é uma obrigatoriedade. Ocorre uma obrigatoriedade da preposição. Isso ocorre, por exemplo, em necessitamos deste conhecimento. Já o agente da passiva se relaciona sempre a um verbo transitivo e somente estará presente em orações que estejam na voz passiva analítica. No português moderno, o agente da passiva não aparece em orações que estejam na voz passiva pronominal ou sintética. Veja, esta terra foi povoada por pessoas destemidas. E não esqueça que o agente da passiva é o termo que indica o agente da ação verbal lá na voz passiva. Já o adjunto adverbial, ele indica uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, entre outras. É necessário destacar que os adjuntos adverbiais geralmente se relacionam a verbos, a adjetivos, a advérbios e podem aparecer com ou sem a presença de preposição. Os candidatos responderam às questões com eficiência. Um exemplo: se aparecer alguma questão da prova relacionada à predicação verbal, lembre que os verbos estão classificados como transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos, intransitivos e verbos de ligação. Observe, esta turma obteve sucesso. Todos gostaram da alimentação. Os pais deram presentes às crianças. Todos permaneceram em casa. As crianças estavam felizes. São exemplos. E lembra que este assunto nós aprofundaremos nos próximos vídeos com a presença de exemplos, com a presença de questões relacionadas ao assunto. Muita atenção, isto é extremamente relevante para seu sucesso na prova. Até o nosso próximo encontro.